Ademir passou a vida dobrando papéis. Jornais velhos ou novos, folhas de caderno, folhas de revista. Ademir nunca escolheu Márcia. Foi Márcia quem escolheu. Acolheu Ademir. Ademir não escolhia, não abria portas. Sapatos, malas, copos, talheres, próteses, cabelos, roupas, óculos, anéis. São vestígios de memórias que vão carregar, ao longo de toda a história, marcas de vidas forçadas a superar seu apagamento. Os testemunhos se fazem presentes por meio dos objetos. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 14 anos, mas eu comecei a andar na rua com 7 anos. Eu tenho 14 anos agora e eu tenho medo de morrer. Eu acho que testemunho é um exercício, a gente vai aprendendo também a fazer. Eu sofri na minha família uma experiência, vamos dizer, das mais comuns, eu sempre digo assim, das mais comuns dentro da ditadura. Eu só posso dizer que inicia por a gente não ter noção da importância daquilo que a gente viveu. O reconhecimento, começar a experimentar o reconhecimento de que isso era algo importante para todos, não só para mim, não só para minha família, não só para o grupo que me conhecia, que gostava de mim, né, os amigos, mas que isso tinha um valor histórico. Por que alguns podem ser desalojados de seus lares para dar seu lugar a outros? O que isso diz da cidade que habitamos? O que isso diz de nós, de nossa cultura e da relação que estabelecemos com os outros? Imagine que um dia alguém chega na sua casa e diz: "Você não pode mais morar aqui", mas você não quer sair. Você não tem escolha. É o que também dizem. A sua ilha vale 23 mil. Meu marido achou que ele estava falando das plantas. Aí disse, mas só isso? Ele disse, das plantas só valeu isso? Ele disse, não, não é das plantas. É da ilha, os seus direitos são esses. Então meu marido teve aquele impacto, levantou de uma vez. Quando ele levantou, ele não deu mais conta de falar. Ele não deu mais conta de sentar sozinho, as pernas dele pifou. Aí fui para Belém, chegou lá, o doutor falou que ele teve foi um surto psicótico por conta da negociação que foi 23 mil. A gente esperava que ele indenizasse e realocasse, que não era prometido. Ou então oferecesse a carta de crédito. Isso eles não fizeram. O governo federal construiu uma barragem no estado do Pará, em um dos rios mais importantes da Amazônia, o Xingu. Os habitantes da região foram transformados em obstáculos ao progresso. Suas casas e seus pertences passaram a ser chamados de resíduos. O Museu das Memórias Impossíveis do Instituto Apoa busca inscrever narrativas e acolhe as produções de sujeitos cujos lugares discursivos estão fragilizados nos laços sociais, que estão na ordem do indizível, do impensável, do inconsciente e do impossível.
Boa noite, pessoal. Está aqui no mais um dia de descomemoração dos 60 anos do golpe civil, empresarial, militar. E hoje a gente está com a Cristina Pozobon, que era para estar com a gente há 2 meses atrás, e deu a enchente, e agora a gente está retomando. Deixa eu pegar minha colinha aqui para falar da Cris. Deixa eu ver aqui. A Cristina Pozobon é artista plástica, designer e jornalista. Realizou 33 obras dos memoriais em homenagem às vítimas da ditadura civil-militar no período de 1964 a 1985. Direito à Memória e à Verdade, Pessoas Imprescindíveis, Trilha da Anistia. Monumento ao Nunca Mais. Produziu a exposição Direito à Memória e à Verdade, Ditadura Militar no Brasil. Desenvolveu a expografia para a mostra Anistia e Democracia, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça, e Ausências Brasil. Coordena a Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação, Alice, a OSC, que desenvolve projetos alternativos e autônomos por meio da comunicação nas áreas dos direitos humanos, da memória e verdade, da justiça social e de gênero, das políticas antirracistas, junto à população ignoradas pela mídia tradicional e negligenciadas pelas políticas públicas. Cris, a palavra está contigo. Tá sem som, Cris. Boa noite a todos, a todas, a todes. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à POA, né, e ao Museu das Memórias Impossíveis por ter me convidado para participar desse projeto, o GT Trauma e Memória. Agradecer, né, em nome da Maíra e a todos que fazem parte dessa equipe e desse trabalho que eu considero assim tão relevante, né? Eu queria contar um pouco assim da minha participação com relação aos trabalhos que foram desenvolvidos para o resgate da memória no período da ditadura militar, né? Eu participei num período ali de 2007 até 2014, mais ou menos, acho que foram uns 7 anos. Participei de 2 projetos dois projetos de construção de memoriais e pequenos monumentos, alguns maiores, outros menores, alguns externos, outros internos, né? Onde a gente buscava, a partir do trabalho que foi desenvolvido pela Comissão de Mortos Desaparecidos do Ministério dos Direitos Humanos. Isso foi ainda no segundo governo Lula, né? A gente começou esse trabalho que se chama, o primeiro projeto, né, Direito à Memória e à Verdade, Pessoas Imprescindíveis, e posteriormente um trabalho desenvolvido junto à Comissão de Anistia, né, que também de resgate de memória, mas aí num trabalho mais direto com a questão dos movimentos sociais que buscavam a anistia no Brasil, né? Então, a gente, e aí eu falo a gente porque eu não fiz sozinha, né, todo esse projeto, não trabalhei sozinha nesse projeto. Inicialmente, o projeto Direito à Memória e à Verdade, ele foi concebido junto com a Alice, mais a Fundação Luterana de Diaconia, né, num convênio realizado com o governo federal, como eu falei, onde a gente instalaria no Brasil, em várias cidades brasileiras,
memoriais, né, sítios de memória, em homenagem a pessoas que fizeram a luta contra a ditadura militar ali no período de 64 a 85. O projeto ele parte, né, desse levantamento feito pela Comissão de Mortos Desaparecidos, porque esse levantamento, na realidade, ele teve um papel fundamental, assim, justamente na elucidação dos casos, né? Ele inicia ali com o lançamento do livro, que a gente até chama popularmente, né, o livrão, onde tem ali a narrativa, né, uma consolidação das histórias dos primeiros casos ali, que a Comissão de Anistia faz o levantamento, né? Então tem o resgate desses casos colocados no livro, e a partir disso, então, a gente faz uma seleção, né, de algumas pessoas, porque a gente não teria como fazer a homenagem de todos, né, mas em nome de alguns a gente desenvolveu os trabalhos e selecionou algumas cidades também para a colocação desses memoriais. No total, a gente realizou aí, junto com os dois projetos, né, 32 memoriais, 32 memoriais, né? O primeiro deles foi o memorial que a gente fez no CAOC, que é o Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. Foi o primeiro memorial que a gente fez, ele está colocado na parede do centro acadêmico, um memorial interno, né? E ali a gente inicia, então, todos os outros projetos e começa a lançar. Foi um trabalho, assim, extremamente, eu diria, complexo também, por toda a questão logística desse trabalho, né? A gente estava trabalhando aí com materiais pesados, né, para atender várias localidades no Brasil todo. Isso, Então só a deixa gente eu te tinha que interromper estabelecer uma um logística, pouquinho. né? Pois não. Tu vai avisar quando for para trocar os slides? Sim, eu só vou fazer uma introduçãozinha aqui, daí eu já Certo. vou pedir para ir mostrando. Tá? Então, assim, só para vocês entenderem essa questão da logística, né, dos memoriais, e por isso até, às vezes, a gente queria fazer muito mais, né, mas era humanamente impossível, diria assim, né, do ponto de vista tanto da elaboração dos projetos e dos materiais até as cidades, né. Então, a gente conseguiu ali fazer esses 33 memoriais, né. Eu vou passar para vocês terem uma ideia e depois a gente vai falando assim um pouco mais, né, desse projeto, de como que ele foi desenvolvido e qual era a forma, né, e o formato que a gente escolheu para que a gente pudesse ter também uma unidade nesse trabalho todo, né. Então, acho que agora pode passar a Maíra. Então, este foi o primeiro dos painéis, né, que a gente colocou. Era um painel, era um espaço pequeno, né, e a gente, aqui nesse caso, a gente homenageou o Antônio Carlos Nogueira Cabral e o Gelson Reicher, né, que eram estudantes de medicina da USP, né. Pode passar, Maíra. Aqui foi na PUC, né? A gente aqui, ele está colocado no hall do Teatro da Tuca, né? Na PUC.
A PUC também foi PUC São Paulo ali teve muitos estudantes também que foram presos, né? E aí que a gente homenageia os irmãos Devanir, José de Carvalho, o Joel José de Carvalho, o Daniel José de Carvalho e o Aderval Alves Coqueiro, né? Que são os 3 irmãos, né, que acabaram mortos, assassinados no período da ditadura militar. Este foi o primeiro memorial inaugurado na rua, né? Aqui é um monumento em homenagem ao Edson Luiz. Esse monumento, ele está colocado na Praça Ana Amélia, em frente à Casa de Estudante do Brasil. Aqui a gente começa, então, a pensar um pouco mais alto, eu diria assim, né? Do ponto de vista de que a gente deveria, sim, ir para a rua, né? Deveria trazer esses memoriais para a rua e trabalhar a informação em conjunto com a proposta escultórica, né? A proposta da escultura em si. Se vocês olharem na foto menor, lá de cabelo branco, de roupa azul, é a mãe do Edson Luiz. Ela esteve no dia da inauguração do memorial, né? Esse memorial, a gente acabou, todos eles eram confeccionados, eles eram produzidos em São Paulo. Então, de São Paulo a gente levava para as outras cidades. Esse memorial ele teve uma logística bem interessante, assim, porque a gente teve que fazer toda essa montagem, né, da base dele no próprio local, né? E a parte da bandeira, que é uma bandeira aqui, ela vem com uma proposta de uma bandeira que ela é desconstituída, né, do ponto de vista assim estético, né? Ela tem uma proposta de uma bandeira que ela mostra que ela esteve em combate, né? Ela tem aquela parte vermelha assim no recorte dela, que o que eu quis passar ali nessa proposta é que ela tivesse justamente isso, essa força da resistência, né? De uma luta que não é uma luta fácil, que é uma luta difícil, que é uma luta que machucou, uma luta que matou, enfim. Então eu trabalhei sempre com essa ideia assim tanto do aço, né, o aço cortem, que é que tem essa dureza da proposta, né, e o vermelho, né, que tem muito a ver com as lutas, né, da esquerda, das lutas por direitos, enfim, que se utiliza muito do vermelho, né, mas ao mesmo tempo o vermelho aqui ele também traz uma ideia de dor, né, de uma coisa que realmente foi muito pesada, né, e que foi muito dura, né, mas que teve a resistência, né, e que ela resiste, ela está ali em pé, né. Na base dela, se vocês observarem, tem como se fossem pegadas, assim, né, de pessoas que passaram ali pelo local, né. Então, a ideia toda desse memorial do Edson Luiz, ele tem toda essas informações assim que eu tentei dar, né, quando pensei na proposta estética dele, né? Junto com a escultura, ela sempre tem a história, né, da pessoa que está sendo homenageada e o seu contexto histórico. Então, assim, é uma escultura, mas ela não é apenas isso. Ela tem mais do que isso. Ela tem informação também junto, né, da obra, né?
Então, é muito interessante, assim, esse espaço da praça, que não é bem uma praça, ele é quase um canteiro, assim, né? A escultura, ela pega praticamente toda a praça. Então, se vocês observarem lá o banco, lá vocês vão ver que tem pouco espaço de margem, né? Então, ela realmente tem muita presença, assim. Eu acho que a escala dela foi muito precisa, né? A escala da escultura, né? Isso é centro do Rio de Janeiro. Aqui é um painel que foi colocado em homenagem ao Mário Alves na ABI, né, Associação Brasileira de Imprensa. Também, né, vai a foto e a história do Mário Alves, um pequeno, né, contexto, assim. É importante, assim, que esses painéis também que foram colocados em algumas instituições, né? Eu acho que é importante porque essas instituições, pela sua história, né? Associação Brasileira de Imprensa, depois tem também, a gente colocou também na OAB, em homenagem à Lida Monteiro, essa não tem foto aqui, mas a Lida Monteiro, ela morreu na explosão de uma bomba, né? Então, também eles colocaram lá um painel em homenagem a ela. Colocamos outros painéis também em homenagem a alguns deputados que foram caçados e que foram mortos posteriormente também nas assembleias, em algumas assembleias legislativas, né? Então, isso tudo foi sendo feito, assim. Pode passar, Maíra. Essa escultura, ela já é do projeto Resistência e Luta pela Anistia, né? Que é o Monumento ao Nunca Mais, que a gente sempre colocava, né? Esse monumento ele está colocado na Cinelândia, também no Rio de Janeiro. Ele foi colocado em frente ao Clube Militar, e ele homenageia os militares caçados e alguns que foram mortos, né, no período da ditadura militar. E esse monumento, ele também traz um elemento visual que eu utilizo em várias obras, né, que é a bandeira. Nesse caso, é a nossa bandeira, né, ela está partida, né, e o chão na frente, aqui a foto não mostra muito, mas o chão, as estrelas da nossa bandeira, elas estão no chão, né, elas estão caídas, assim. Então, é uma obra que, particularmente, assim, eu gosto bastante dela, ela é muito sintética, né? Mas ela também tem uma presença e ela está num ponto muito importante do Rio de Janeiro, assim, né? Eu digo que ela está entre a, o busto do Getúlio e não me lembro qual é o outro busto, mas assim, é um lugar onde realmente tem muita circulação de pessoas e um lugar, digamos, não gosto dessa palavra, mas é um lugar nobre, assim, do ponto de vista da importância do lugar, né? Eu acho que, assim, no Rio de Janeiro, a gente sempre teve muita aceitação, né? A gente nunca teve nenhum problema, assim, para colocar uma obra, né? Em algumas cidades as coisas eram mais difíceis também de se conseguir, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, inclusive pelo próprio Departamento de Memória do Rio, né? Eles são muito conscientes, assim, e em especial tem uma pessoa lá dentro, a Vera, que nos ajudou muito e ela se preocupa muito
na manutenção das obras. Eu acho que isso também é um ponto fundamental, assim, para dar continuidade no processo, né? Aqui nós temos Recife, né? Essa obra maior é uma escultura em homenagem ao Padre Henrique Dias, né? Aqui ela estava recém montada, então assim dá para ver inclusive a diferença de cor. Depois ela fica toda faltou a palavra agora, mas ela fica toda enferrujada, assim, né? Fica toda enferrujada, fica quase que dourada, assim, né? Por conta que isso é um processo próprio desse material que eu utilizei, que é o aço cortem, né? Aqui, de novo, né, eu trabalho com a ideia de dois, dois blocos, né, pesados, duros, mas entre eles, assim, tem um rompimento, né, onde aparece ali uma bandeira, né, a mão que também é um elemento forte, assim, do ponto de vista das lutas, né? Então, ele é digamos assim, um contraponto até à escultura, ao Nunca Mais, que está praticamente do lado, aqui do lado direito, né? Tem a escultura que é maravilhosa, que é a escultura onde tem a pessoa no pau de arara, né? Então, aqui em Recife, nesse Cais Aurora, nós temos essa escultura do Padre Henrique Dias, a do Nunca Mais, né? E depois vocês vão ver uma outra escultura que eu fiz também, que é desse projeto da anistia. E aqui no canto tem o Davi Capistrano, né, que foi também caçado e morto, e esse painel está na Assembleia Legislativa lá de, de Pernambuco. Então, esse aqui é o memorial, o monumento ao Nunca Mais, né, do projeto da anistia, né, e aqui, como esse projeto ele tinha como base, né, a gente falar mais dos movimentos do que propriamente das pessoas, né? Aqui eu me baseei muito na forma como a Via Campesina utilizava, né, seus elementos visuais, né? A Via Campesina usava muito o sol, então eu usei, né, essa ideia do sol, um sol nascente, né? Então ela está colocada também no Cais Aurora. Então, se vocês forem um dia, vocês vão ver Padre Henrique, a escultura Ditadura Nunca Mais, e depois vem essa do Monumento ao Nunca Mais também, que levou esse nome, né? Então tem as três esculturas, assim, uma ao lado da outra, que eu acho que é muito interessante também isso, porque no Recife tem esse espaço, né? E depois tem mais uma outra para cá que eu não me recordo bem. Mas é um espaço, assim, onde você vai conhecer essa história, né? Ela é muito forte, assim, toda a extensão do Cais Aurora ali tem esculturas, né? E é bem importante, assim, que tenha pelo menos 13 das esculturas com este tema, né? Da memória da ditadura. Esse é um painel que, inicialmente, ele foi instalado no Memorial da Resistência em São Paulo, né? Depois, ele foi levado para Ibiúna, porque ele trata exatamente
do cerco que teve, né, no Congresso da UNE, em Ibiúna, onde foram presos, acho que foi mais de 800 pessoas, em torno de 800 pessoas, né, que estavam no Congresso da UNE. E então nós temos, de um lado, né, foi construído uma parede, né, para ser colocado lá em Ibiúna, está no centro de Ibiúna. Desse lado, então, fica esses rostos, né, a mão, assim, e as imagens das 20 pessoas que foram mortas posteriormente, né, à prisão. E do outro lado, então, tem a lista completa dos nomes das pessoas que foram presas, né? Então, é um monumento interessante também, porque ele tem ali todos os nomes de todas as pessoas, né, que que estavam no Congresso da UNE, que foram presas, né, naquele momento. Também a Ascortem, né, só para vocês terem uma ideia, assim, todo esse trabalho, ele é todo muito manual, né? Todo o recorte do aço, assim, ele foi sempre feito com, se vocês conhecem, ferramenta é serra tico-tico cortando aço, não é cortado com laser, né? Então, assim, ele tem uma manualidade, digamos assim, muito importante também do ponto de vista estético, né? Ele não é uma coisa recortada a laser, né? Então, foi bastante trabalhoso também isso, né? Aqui nós temos a escultura que está aqui em Porto Alegre, em homenagem ao sargento Raimundo Soares. Essa obra, ela teve uma particularidade na história dela, porque quando a gente fez o projeto, né, a ideia era instalar ela em 2000, se não me engano, 2010, final de 2009 para 2010. Quando a gente apresentou isso aqui em Porto Alegre, foi tudo certo, né? Vamos instalar, falamos com a prefeitura, tudo ok. Só que acontece o seguinte, a prefeitura tinha uma lei que dizia o seguinte, que ela não poderia alterar o mobiliário urbano da cidade. Não poderia mudar o mobiliário urbano da cidade, a não ser que houvesse uma necessidade, aí tinha que passar por um processo todo. Só que mobiliário urbano é banco, sei lá, poste, tudo que a cidade se utiliza, assim, né? Só que as esculturas da cidade estavam dentro desse mobiliário urbano, né? Aí precisou fazer uma alteração na lei para poder instalar. Então, assim, demorou, e aí nós fomos instalar ela. Se não me engano, eu acho que, deixa eu até olhar aqui, mas foi bem depois do planejado. Porto Alegre. Não tenho. 2011 só. 2011 que foi inaugurada, né? E essa escultura também ela teve um trabalho muito grande, assim, porque ela tem um volume que no detalhe, né? Que em outras peças que eu fiz eu não utilizei isso, até por conta do tempo, do trabalho e tudo mais. Mas essa aqui, talvez porque fosse aqui em Porto Alegre, não sei, mas assim, toda a proposta dela, né? Das mãos, né? Que se remetem à própria história do Raimundo Soares, né? O caso das mãos amarradas, né? E aí ela precisava ter esse volume, tinha que ser diferente, né?
Então, a ideia toda dessas mãos, assim, que elas estão entrelaçadas e como se elas estivessem realmente as duas amarradas, né? Elas estão ali, né? Amarradas as duas mãos, mas ao mesmo tempo uma delas segura uma bandeira. Aqui não está aparecendo na foto a bandeira, mas ela tem uma bandeira, né? Que é de novo, né, aquele elemento de luta, né? Então, em todas as obras, assim, eu queria ressaltar isso, assim, além do sofrimento, além da dor, além da morte, existia uma luta. E essa luta era pela vida, era por uma vida melhor, era por uma vida com direitos, era por uma vida que tivesse realmente uma que desse uma possibilidade, né, de um bem-estar da população, tudo mais, né? Então, esses elementos que eu utilizo da mão aberta, da mão como uma ação, né, como se estivesse realizando uma ação da bandeira, né, são os elementos que fazem, do meu ponto de vista, né, com que a gente possa entender um pouco mais, né, para além daquilo que foi extremamente doloroso, que foi extremamente avassalador e cruel, né, no período da ditadura militar, o que aconteceu com muitas pessoas, né, muitas famílias e enfim, né? Então eu queria contar essa história também, né, de que as pessoas deram suas vidas, né, para que a gente pudesse ter um país melhor, um país mais justo, né? Então era importante para mim que nas obras, né, nas esculturas, assim, tivesse essa ideia, né, passasse essa ideia de que se fez coisas, né, se lutou. Então, por isso a importância assim desses signos, né, bandeira, da mão, né, essa coisa, né, mais da própria ação assim, né, das pessoas. Essa é uma escultura também aqui em Porto Alegre, que tem a ver, que tem a ver não, que faz parte do projeto da anistia, né? Então, aqui eu usei, né, um pássaro, né, como se ele estivesse alçando o voo, né? Essa escultura, eu acho ela muito interessante, assim, porque a base dela, ela está suspensa apenas por aquelas duas partes ali. Então, ela é quase um mobile, assim, né? Ela balança, né? E as asas, elas são como se fossem dois pássaros ao mesmo tempo, se eles se encontram lá no bico, né? E aí forma um pássaro, né? Então, ele tem eu diria que uma delicadeza, assim, né? Uma coisa né? Como se estivesse realmente alçando um voo, né? Para a liberdade, né? Então, assim, a gente sabe, né, que a nossa anistia, ela foi uma anistia necessária, mas não era, né, o que a gente imaginava, o que a gente queria, né? Porque a anistia, ela anistiou também quem matou, quem torturou, né? Mas eu acho que, do ponto de vista, assim, do significado, né, de que nós precisávamos ter um voo, né, um novo voo, assim, para uma nova vida, enfim, novas possibilidades, né, que, que eu tentei, então, fazer esse retrato aqui, né, da forma como eu tinha entendido ali, né, essa ideia, né. Essa escultura, ela está dentro do Memorial do Rio Grande do Sul. O Memorial do Rio Grande do Sul tem algumas áreas abertas, que são umas varandas, assim,
né? Essa varanda aqui, digamos, ela está para o lado da Mauá não, da 7 de setembro. 7 de setembro, isso. Então, ela fica ao ar livre, mas dentro do Memorial do Rio Grande do Sul. Essa escultura ela está dentro da UNB, ela homenageia Onestino Guimarães, faz parte do projeto Direito à Memória e Verdade e Pessoas Imprescindíveis. Aqui também foi uma solicitação, a gente fez contato, a gente sabia que a UNB queria homenagear o Onestino, então a gente fez um contato com eles toparam, fizeram todo a escolha, nos ajudaram na escolha do local, fica perto ali do... Como é que é o nome do prédio? É aquele prédio comprido, o prédio grande, aquele da UNB, que é o... Não me lembro agora, é o... Estou confundindo com o Miocão lá do São Paulo, não é? Mas é um prédio comprido, assim, onde tem as salas de conferência e tudo mais ali. Fica bem pertinho ali. Cruza bastante gente ali também. Ela é uma caixa, assim, e dentro, ela é toda, por dentro ela é toda vermelha, assim, né? E aí a mão que sai da própria caixa, assim, que levanta, né? Essa escultura, ela está em Apucarana, no Paraná, e faz homenagem ao José Idésio e ao Antônio dos Três Reis. Também tem os elementos ali de corte, né, que eu uso a bandeira, as mãos, né, e essa coisa sempre do surgir, assim, né, do estar rompendo, né, com alguma coisa. Então, ela está também numa praça, né, uma praça importante lá em Apucarana. Eu acho que ela tem uma representatividade grande também. Nesse dia foram escolas na inauguração, tinha bastante gente, assim. Esse é um outro pássaro, né? Essa história é bem interessante, assim. Quando pediram para a gente fazer uma escultura para o Zizo, né? O Zizo, a família, quando recebeu a indenização do governo, eles compraram uma área em São Paulo, em São Miguel Arcanjo, perto de São Paulo. Essa área é de Mata Atlântica, né, extremamente preservada, assim, ali não tem nem luz elétrica, nada, para a gente chegar no local, assim, tinha que chegar de 4x4, porque não era difícil, né, a passagem. E aí, quando disseram que o Zizo era uma das pessoas homenageadas, que estava dentro da nossa lista ali, eu disse, como é que a gente poderia trabalhar a história do Zizo, né? Daí eu li um pouco sobre ele, mas assim não tinha muita informação. Aí eu comecei a pensar, né, que vai tá num espaço de floresta, né? Vai estar num lugar isolado, bonito, enfim, né? Eu tinha ido lá para ver o local e aí eu pensei, né? Quem sabe um pássaro, né? Alçando voo assim para homenagear ele. E foi incrível assim porque
quando a gente chega com a escultura lá e mostra o projeto para os irmãos, assim, eles disseram que um dos apelidos do Zizo, né, era passarinho, porque ele adorava passarinho. E aí eu fiquei assim, né? Eu disse assim, nossa, que coincidência, que coisa boa, né? Assim, que foi uma homenagem, ele é diferente do outro pássaro, assim, ele é mais robusto, né? Assim, como forma, né? Mas também está alçando o voo e está num lugar assim, então... E eles tinham escolhido um lugar alto para colocar a escultura, né? Que não dá para ver bem, mas é bem alto, assim, e eles tinham essa base já pronta, isso aqui já estava pronto há muitos anos, que é uma espécie de uma estrela, assim, é uma estrela, né? E aí a gente colocou a escultura bem no meio, em cima dessa estrela, e o pássaro alçando, né? Voo também. E essa coincidência foi muito interessante, assim, porque aquelas coisas assim que tu imagina, não, né? Não é muito fácil de acontecer, né? Mas acho que foi uma sensibilidade assim que foi muito legal, né? E acho que essa coisa do pássaro também traz isso, né? Que o pássaro é livre, né? Ele tem que ser livre, ele deve ser livre, né? Eu acho que é um pouco isso, né? E o Zizo, ele lutou pela liberdade, né? Então, nada mais justo assim do que ele ser retratado assim como um pássaro, né? Eu acho que eu achei muito bacana assim esse resultado, né? Esse monumento ele está colocado em Curitiba. Eu não me lembro, acho que é Praça Rui Barbosa, também no centro de Curitiba ali. Esse monumento ele está no projeto da anistia, né? A comissão de anistia. E ele também tem uma outra ideia, digamos assim, mas que eu acho que conversa muito com os outros trabalhos, que é essa ideia do surgir, nascer, renascer, né? Então, essa escultura, a base dela, assim, como se ela estivesse desabrochando uma flor, né? Então, ela está colocada, inclusive, diretamente, assim, na grama, né? E esse ângulo aqui eu não tá dando para ver bem, mas ela também, em algum momento ali, ela tem a representação do losango da nossa bandeira, né? Então tem algum momento tu enxerga isso assim. Todas elas têm algumas toneladas de aço aí. Por isso a dificuldade também no levar, né? Essa escultura ela está em Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, quase em frente ao antigo DOPS. Essa escultura também faz parte do projeto da Anistia. E aqui dá para ver, né? É uma estrutura, uma base assim também que ela tá, digamos assim, sendo rompida, né? E nela aparece
uma bandeira, só que nessa bandeira ela tem são 87, eu tinha aqui, eu achava que era 50, mas não, são, deixa eu ver aqui, 85 pessoas que estão gravadas nessa bandeira, pessoas que foram mortas ou desaparecidas, né, que, que eram mineiros, né, mineiros, mineiras, né. Então elas estão todas gravadas nessa bandeira. E o que é interessante nessa escultura também é que em determinado ângulo assim, você enxerga lá atrás o antigo DOPS. Né? Então, pelo recorte da bandeira, você enxerga o antigo DOPS. Né? Ela tá colocada bem na avenida, no canteiro central da avenida, assim, num lugar bastante importante. Né? E no dia da inauguração, eu escrevi errado ali 50 mortos, mas são 85. No dia da inauguração, tinha muita gente. Foi uma das inaugurações que teve mais repercussão, assim. E foi muito bonito porque as pessoas todas levaram flores, né? E depois depositaram as flores no memorial. Em outras ocasiões também isso aconteceu, mas foi muito bonito, assim. Muita gente falou durante a inauguração, se manifestou, né? Então acho que é um monumento importante assim ali para Minas, né? Ó, aqui de novo as pessoas colocaram aqui acho que são cravos, né? Esse memorial ele é em homenagem aos operários mortos, né? De Ipatinga, né? Foi um massacre que teve em Ipatinga durante a greve da Usiminas. Isso foi 60 e pouco, 63. E esse memorial também é isso, assim, ele tem um outro elemento aqui, são duas partes, né, de um mesmo desenho que ele está como se fosse ceifado, assim, né, cortado, né, então ele está cortado e aí essa parte que está caída, assim, como se ela tivesse sido cortada. Então tem um sol e esse sol tivesse sido cortado, assim, né? É uma representação mais, eu acho que essa representação aqui ela é mais de dor mesmo, né, de sofrimento, assim, né? Porque há um corte, né, na forma, né? Essa fica na praça, perto da entrada da Usiminas, em Ipatinga. E essa aqui, essa é um painel que está colocado na frente do Tuca, do Teatro do Tuca, em São Paulo. O Tuca, ele foi no Teatro do Tuca que teve, eu acho que a primeira grande assembleia, reunião sobre a anistia, né? Então, por isso, a gente escolheu ali colocar esse painel. Esse painel foi uma pesquisa a partir de todas eu fiz uma pesquisa a partir de todos as manifestações em prol da anistia, contra a ditadura, cartazes, frases, músicas, né? Então, cada pedacinho desses tem
uma reprodução dessa história. Então tem uma música, um pedaço de uma música do Chico, tem aquele pássaro da anistia, né? Tem a luta das mulheres pela anistia. Então tem cada pedacinho aqui tem uma parte dessa história. E a palavra anistia assim vazada, então em alguns dos quadros também. E vocês vão ver lá que tem também um desenho meio por baixo, assim, que é uma sugestão, né, também do losango da bandeira do Brasil. Naqueles quadros, a partir do segundo de cima para baixo ali, vocês vão ver que tem também uma bandeira ali, né. Essa inauguração também teve muita gente, né, as pessoas levaram, como vocês estão vendo aí, cartazes com as fotos dos seus familiares, dos amigos, enfim, né? E se manifestaram muito nesse dia também. Tinha muita gente ali, né? São Paulo é muito, o movimento é muito forte, né? O movimento de mortes dos familiares de mortos desaparecidos e então foi bem importante assim essa peça estar lá estar lá no Tuca, né? Fora o fato, assim, também de que, estando dentro de uma universidade, né, você tem pessoas jovens, pessoas que muitas vezes nem conhecem direito a história e que estão lá, estão vendo, estão passando pelo monumento, em algum momento pode chamar atenção, né, e querer saber, né, do que se trata. Eu acho que isso é bem importante. Bom, tem muitas outras obras, né? E aí, se vocês forem ver, né? A gente colocou obras no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão, Brasília, Fortaleza, lá no Ceará. Então, assim, foram realmente muitos lugares que receberam os trabalhos, né? Como eu falei antes, assim, foi uma coisa que teve um começo e um fim, né? E isso, eu acho que essa continuidade é que eu acho que ela é uma coisa que seria muito importante, né? Que se pudesse continuar com projetos com tantos outros artistas, enfim, que pudessem fazer, que a gente pudesse realmente estabelecer espaços de memória, nichos de memória, enfim, né, onde a gente pudesse contar essa história. Independente, né, digamos, das dificuldades que a gente teve, depois eu vou falar das exposições também, mas independente das dificuldades que a gente teve, né, do processo todo, né, tanto para aprovação dos projetos, depois para execução dos projetos, tudo, né? Porque não é uma coisa simples, você precisa ter uma relação estabelecer a relação com os municípios, a relação com os movimentos, você tem que ter, digamos assim, a sensibilidade, né, com relação a um assunto que é tão doloroso, que é tão difícil, né, para tratar, mas é necessário porque, assim, eu acho que hoje existe o que eu chamo de a gente falava muito, né, que além da tortura,
além da morte, tinha os desaparecimentos forçados e tudo mais. E eu acho que hoje existe uma espécie de um esquecimento forçado, né? Um esquecimento que ele só contribui para falsas narrativas distorcidas, né, sobre o período da ditadura militar, fake news, histórias mal contadas, né? E hoje, assim, se a gente pensar que nós estamos falando final da ditadura de 85, nós estamos chegando aí 60 anos, né? E as coisas ainda não foram contadas totalmente, né? Agora, há pouco tempo, o Gilney Viana, né? Gilney Viana, ele, num trabalho que ele realizou, eu acho que junto ao ONB, não, Goiás, né? Junto, eu tenho aqui, que ele aponta a morte e o desaparecimento de 1.196 camponeses e de outras 16.578 vítimas da repressão política. Se tu pensar que ainda tem coisas, né? Se a gente pensar que ainda tem muita coisa para se falar, né? Dos camponeses, dos indígenas, né? Fica muito difícil tudo isso. E esse esquecimento, que é um esquecimento forçado, e aí eu falo de mídia, eu falo de todas as áreas que contribuem para esse esquecimento, justiça, tudo, né, que não tomam as medidas, né, que deveriam, não falam, não expõem a dificuldade que a gente tinha com relação às inaugurações dos memoriais, dos monumentos, para conseguir colocar uma matéria no jornal é impressionante, é impossível de se acreditar numa coisa assim, né? Anos depois, e, a imprensa, por exemplo, que se diz, né, democrática, né, que pediu desculpas porque apoiou lá no período da ditadura, acabaram apoiando os governos ditatoriais, né, que apoiaram a ditadura e que contribuíram, inclusive, para tudo aquilo, né, vem depois pedir desculpas, mas sequer dá uma linha para um evento, para uma manifestação sobre o período da ditadura militar. Então, assim, eu acho que nós vivemos um momento muito difícil, muito complicado, né? Onde as pessoas realmente não têm, o conhecimento não chega, sobre o período, e quando a gente consegue ter informações, quando se consegue informações, né, essas informações não são, a gente não consegue espaço para expor tudo, né? Então, acho que esses trabalhos que a gente realizou aí durante esse período, apesar de pouco, apesar de não conseguir a divulgação, eles estão ali, eles existem, né? Eles existem, tem as histórias estão junto, tem informação, né? E, e, e acho que é extremamente relevante, assim, foi fundamental se fazer naquele período, né? Mas eu acho que tem que ter mais. Tem que ter mais, tem que ter espaço para as pessoas, tem que ter projetos para isso. Acho que o próprio projeto do museu é um projeto extremamente importante de juntar esse material todo, né, de organizar isso para que seja fácil de se conseguir, né? Nós tivemos, foi feita uma escultura também no Clube de Regatas do Flamengo, em homenagem ao Stuart Angel. Essa escultura foi retirada durante o período do governo Bolsonaro, foi retirada do Clube de Regatas, parte das peças dela sumiram, né? Eu tive essa informação porque me ligaram lá do Rio de Janeiro para saber se eu tinha os desenhos, eu tenho os desenhos,
e eles estavam tentando ver a possibilidade de refazer as partes, né, que tinham sido perdidas, mas também não tem verba. Então, assim, é difícil, né, conduzir esses processos. É difícil poder para que se consiga executar, para que se consiga manter, fazer a manutenção, inclusive, dessas obras, né? Como eu falei lá no início, assim, no Rio de Janeiro tem uma preocupação com isso. Em Florianópolis tem uma obra que está se perdendo. Então, assim, depende muito, depende muito de quem está no governo, de quem está levando adiante a parte relacionada ao patrimônio das cidades, né, a memória das cidades, para que isso tudo possa ser preservado também, né, para as futuras gerações, né. Além das esculturas, então, nesse mesmo período, né, a gente realizou mais, foram uma, duas, três, três, três exposições. Direito à Memória e Verdade, 1964 a 1985, a ditadura militar 1964 a 1985, que é essa exposição que está na tela, né? Essa exposição ela percorreu mais de 80 cidades no país. E isso, assim, ó, essa exposição foi muito importante. Foi muito importante porque ela esteve nas escolas, ela esteve nas universidades, ela esteve em locais abertos, né, nas cidades, ela teve nos fóruns sociais mundiais, ela andou por tudo, né? E, e era impressionante, assim, teve momentos que a gente acompanhava, né? E teve uma menina, mais de uma na realidade, mas uma em especial, ela chegou para nós e disse assim, ela devia ter o que, uns 19 anos, 18 anos, por aí. Isso lá em Belém, Belém do Pará. E ela disse para nós assim, mas eu não sabia que tinha acontecido isso no Brasil, eu não sabia que meu país tinha acontecido esse tipo de coisa. Daí a gente começou a conversar, ela disse assim, nossa, nada disso aqui foi ensinado para mim. Então, assim, ó, essas coisas assim que a gente vai vendo, vai assistindo, né, enquanto faz um trabalho desse, a gente percebe que realmente as coisas não chegam nas pessoas, né, tem uma dificuldade enorme, né, e o tempo vai passando e o esquecimento cada vez mais, né. Então, essa exposição teve realmente a gente, pela média, assim, de pessoas que passam nos locais, que depois a gente fez um levantamento, a gente acredita que chegou aí uns 2 milhões de pessoas que chegaram a ver essa exposição, né? Pela quantidade de locais que requisitavam, assim, a exposição para nós, inclusive, né? E, inclusive, teve uma das exposições, porque a gente imprimiu várias, né? Imprimiu várias, ela tinha 80 metros, isso também contribuiu. Porque quando tu faz uma exposição pequena, com, com as imagens pequenas, elas não te dão essa sensação de tu estar dentro dela, né? Tanto que hoje, né, os museus eles fazem exposições, essas exposições que as imersões que eles falam, né? Você entra para dentro da história, né? E, e essa exposição ela tinha 80 metros lineares de exposição com 2 metros de altura. Então tu ficava do tamanho daquela pessoa que estava ali, daquele militar que estava ali né? E as pessoas ficavam realmente impactadas com tudo, com essas imagens, né?
E ela tem um relato muito simples, um relato muito objetivo desse período. É um relato cronológico. Então, desde 64, o que foi acontecendo? Então, ela tem também essa didática, né, de mostrar o, o que aconteceu no tempo em que aconteceu. Então, foi uma coisa assim bem interessante assim essa exposição. Ela era montada em lona, viu? A gente fazia ela em lonas grandes, assim, com estruturas de metal. Essa é uma outra exposição que foi também um projeto com a Comissão de Anistia, em que aqui a gente conta a história, né, da anistia. Essa exposição ela é muito bonita também, porque ela tem um texto que ela vai fazendo uma narrativa, assim, né? Ela é diferente, o formato dela é diferente, menor. Os textos são da Rosina Duarte. E a gente, então, nessa exposição, a gente faz uma narrativa, né? E vocês podem ver pelos títulos, né? Vai montando a história, né? Começa ali do início, quando os anistiados voltam para o Brasil, e aí a gente vai contando a história, né? E termina a exposição com termina não, acho que é a penúltimo painel da exposição, ele não está aqui, é a mãe do do Gurjão de Fortaleza, que foi um caso, deixa eu ver aqui, Bergson Gurjão, que ele morreu em 1972, ele foi sepultado 37 anos depois, né, quando os testes de DNA na ossada, que foi encontrada, né, dele, deu positivo. E eu tive lá com a mãe dele, eu e a Vera Rota, tivemos lá com a mãe dele em Fortaleza, e ela tinha já 93 anos. E estava a mãe dele e a irmã, né? Então, eu lembro até hoje, assim, que a gente chegou lá para dar a notícia de que o DNA tinha dado positivo. E aí ela foi no quarto, pegou uma caixa de fotos, né, dele. E isso também foi uma coisa que eu fiquei bem, assim, me bateu muito essa coisa, assim, de estar lá e estar vendo as fotos dele. Ela queria que a gente selecionasse a foto, né, para estar num material que ia estar junto do caixão dele, né. Então, ela, naquela hora ali, eu começo a olhar as fotos, né, e tu vê realmente que as pessoas não, ele não era só o militante, né, Bergson, ele era mais que isso, ele tinha uma vida, ele andava de bicicleta, ele tinha amigos, ele tinha, né, e essas coisas às vezes a gente não conta, né, porque o sofrimento é muito maior, né, a dor da perda é muito maior, tudo é maior, né, mas ele era uma pessoa alegre, feliz, né, sorridente. Então, assim, todas essas coisas vão batendo e é importante que a gente conte isso, né? Conte para além da sua luta, para além do que ele fez como militante, né? Porque são coisas importantes para se dizer para as pessoas. É uma pessoa comum, mas é uma pessoa que foi lá e lutou por um modelo de país, por
por direitos, por liberdade, enfim, né? Mas isso, além disso, ele era o Bergson, né? Ele era o Bergson, uma pessoa que podia ser eu, podia ser qualquer outra pessoa, entende? Então, acho que é essas coisas assim que a gente precisa também falar, né? Precisa também trazer essa pessoa para o teu lado, assim, ó, tu tá aqui do meu lado, porque tu tem uma vida assim como eu tenho uma vida, né? Independente de tudo o que tu passou, de tudo, né? De tu, inclusive, não ter podido viver mais, não ter podido seguir a tua vida, porque te tiraram a vida, né? Então, é isso, assim, um pouco. Por isso, eu acho que essa foto dela, e, e, e mais, assim, e não quero nem entrar muito nisso, assim, mas a, a mãe, a mãe dele, depois do enterro, acho que foi no final do ano, ela veio a falecer. Ela tinha 90 e tantos anos. Ela estava esperando ele ali, né? Então, assim, é uma coisa... Eu não estou falando dessa forma porque eu estou querendo... Né? Mas a gente sente isso. Né? Eu acho que a vida é um pouco isso, é um pouco de tu lutar para tu conseguir entender algumas coisas também. Né? Então, a Dona Luísa, me lembro do nome dela. E ela serviu para nós um maravilhoso manjar naquele dia que a gente foi lá. Essa exposição é a exposição Ausências, né? Esse é um projeto do fotógrafo Gustavo Germano, ele já tinha feito esse projeto na Argentina, e ele tinha mandado a proposta de fazer no Brasil. Né? E aí essa proposta tinha ficado lá, engavetada. E a gente ficou sabendo e foi atrás. E aí a gente conseguiu, então, entrar também num convênio. Conseguimos a verba para fazer a exposição aqui no Brasil. Ele fotografou 12 casos, né, de pessoas que foram mortas no período da ditadura aqui no Brasil. E aí a gente fez a exposição. Aqui a gente pode ver a Suzana Lisboa, essa colorida aqui do meio é a irmã do Bergson. Aquela de cima ali é da Amparo Araújo, que é o irmão dela, que foi morto. A Ana, que é Ana Kucinski, e agora não vou me lembrar o nome do menino ali, mas tem mais algumas imagens, né? Então, essa exposição, a proposta do Gustavo era se utilizar de fotos de famílias, né? Fotos antigas, onde a pessoa que foi morta estivesse e fazer a mesma foto no mesmo local sem a pessoa, né? É uma exposição impactante, assim, porque ela realmente é isso, né? O próprio nome diz, né? São as ausências. E essa exposição, ela foi uma pena porque ela ela circulou em São Paulo durante um período, num único lugar,
Depois ela foi para Brasília e foi instalada uma vez em Brasília, e aí nós tivemos o golpe de 2016, e ela ficou nas caixas, num lugar lá da secretaria lá do Ministério dos Direitos Humanos, e pelo que a gente soube, sumiu, ou destruíram, né? Enfim. Eu ainda, a semana passada, falei com uma pessoa lá para ver se a gente conseguiria reaver a exposição, porque ela tinha ficado, a Alice tinha ficado como tutora da exposição, né, assim, por alguns anos, mas a informação que a gente tem é que foi destruído. Então, eu não sei se realmente ela... eu ainda tenho esperança de que ela possa estar em algum canto, em algum lugar, né, perdida por lá, encaixotada e que ninguém tenha visto, enfim. Mas, por enquanto, não encontraram nada, né? Então, é uma exposição que eu gostaria de seguir com ela, né? De colocar ela, inclusive, aqui em Porto Alegre, porque eu acho que ela tem realmente uma potência, assim, né? Muito importante, né? Para falar do assunto, né? Eu acho que seria muito interessante, assim. Porque realmente ela só foi exposta duas vezes, né? E, e, e é um material muito bem elaborado também, porque são fotos muito grandes, né? São reproduções muito grandes e também tem um impacto visual assim importante. Eu acho que aí terminou, né, a apresentação. Ah, não, tem mais o livro. É. Além do livrão, né, a gente fez esse material que são as memórias a partir dos filhos, né, dos filhos das meninas e meninos que foram marcados pela ditadura militar. Então a gente produziu esse livro, que tem alguns exemplares na lista até para vender ainda, né, e são relatos, né, dessas que eram crianças, né, na época, e que contaram as histórias no período em que os pais foram presos, né? Então, presos, torturados. Então, aí tem várias histórias, né? E é um livro bem interessante, assim. A gente faz também uma contextualização com o que estava acontecendo na época, como se, né, as histórias, e depois tem uma parte que fala das coisas aleatórias que aconteciam, né, nesse mesmo período, das coisas, né, da vida normal das pessoas, enfim, que a gente vai falando, né, de alguns acontecimentos assim que a gente pontua para mostrar a diferença, assim, né, enquanto tinha pessoas sendo torturadas, né, nos DOPs, na polícia, nos porões, estava acontecendo lá um jogo de futebol, né, coisas desse tipo, assim, que, de certa maneira, desviavam a atenção, né, das pessoas. Então, é um livro interessante, assim. Bom, Cris, quero Bom, te agradecer muito pela tua generosidade e a quantidade de trabalho que tu teve nessa vida. E a gente eu conheço a Cris de outros trabalhos e foi só isso que ela fez, ela fez muito mais. Ela trabalha no Boca de Rua, em outros projetos da Alice, gente, é impressionante. Muito obrigada, Cris. Vamos abrir para conversar? isso. Posso falar?
Vai lá, Jaime. Cristina, é muito impactante ver todas essas obras e exposições trazendo à luz a verdade de um período da nossa história que não deixa de se repetir. E eu sei que as obras circularam muito, mas a minha preocupação, e acho que o museu contribui em relação a isso, de permitir que haja uma circulação maior. Minha preocupação é como podemos implementar, apesar de todas as dificuldades, a gente sabe que isso existe, mencionaste isso, um trabalho de arte e educação, onde a partir dessas obras possa se resgatar o que foi um período da nossa história, para que com essa memória viva dos mais jovens tenhamos mais elementos para que não se repita. Enfim, em primeiro lugar, te agradecer muito pelo teu trabalho, pela exposição e por esse tempo dedicado aqui a esse momento com o museu. Então, Jaime, obrigado. Acho que tu tocou num ponto bem, bem importante, assim, que é a questão da educação. Até ali, quando eu falei, né, dessa questão do esquecimento forçado, né, que eu uso esse termo, assim, eu acho que se a gente não colocar em pauta, né, essas questões, esse tema nas escolas, né, na educação, a gente realmente não vai formar pessoas que tenham a capacidade crítica para poder avaliar esse período. Porque, assim, nós vivemos hoje né, é uma das pautas da imprensa é isso hoje, a falsa notícia, né? A mentira, a desconstrução de uma verdade, né? Se a gente for analisar hoje o que existe aí do ponto de vista de formação de conteúdo, né, nas redes sociais e, e estruturas, né, que estão produzindo material e recontando a história do Brasil de um ponto de vista completamente o inverso do que a gente conhece, né, nessa questão da ditadura militar, a gente está perdendo. E está perdendo muito, está perdendo feio em termos de possibilidade de passar essa informação, né? De dar conhecimento para as pessoas sobre o assunto. Então, assim, eu acho que tu toca num ponto crucial. Assim. Se esse tema não for tratado nas escolas, e naquele período em que a gente trabalhou as exposições, a gente conseguiu levar para algumas escolas, né, públicas e privadas, para mostrar, passávamos vídeos, tem um filme que se chama Os 15 Filhos, não sei se você já assistiu alguma vez, que também tem a ver com os filhos das pessoas que foram mortas, né, e que foram torturadas na ditadura militar, e eles contam essas histórias ainda quando eles eram bem jovens. É um videozinho curto, é bem interessante de ver. Nós passamos esses vídeos também nas escolas e foi impactante, sabe assim, ele exerceu um impacto nos jovens, né? Claro, a gente passava ali para o ensino médio, né? Para a gurizada do ensino médio. Então teve um impacto assim importante, né, para que eles no mínimo assim acendessem uma luzinha, ó, tem alguma coisa aqui que tem que buscar, tem que saber, né? Agora o problema todo a gente também não consegue fazer isso
sem ter os governos, né, apoiando. Então, acho que aí nós teríamos que ter esse trabalho junto ao governo, né, conselhos, enfim, essas instâncias todas que existem para a gente tratar do assunto, né, e ter a coragem de expor, né, porque também nós não podemos ficar a qualquer crise que dá, retirar as informações ou retirar o trabalho nas escolas, né? Eu acho que tem que ser dada importância, e não só para a questão da ditadura militar também, mas as questões relacionadas às minorias, à violência, porque assim, se a gente não contar essa história, e aí a frase para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça, ela é perfeita. E está mais perfeita agora, porque se diz para que não aconteça, para que não continue acontecendo. Porque tudo que não foi resolvido, né, depois da ditadura militar tem consequência. E a consequência é justamente essa, quer dizer, continuam as torturas nos presídios, continua a violência contra pobres, pretos, mulheres, LGBTQIA+, trans, pessoas trans, indígenas, e aí dá para citar quilombolas, idosos, né, que sofrem violência. Então, assim, se a gente não tratar do assunto, nós nunca vamos ter essa relação, né, de direitos, né, estabelecida junto às pessoas, né, esse estado, né, de bem-estar, esse estado com direitos, né, como fazer isso, Jaime? Eu acho que nós precisamos ter essa relação, sim, com o governo, já que o ensino público é um ensino que a escola pública é a escola que precisa abrir essas portas, né? Sem receio, e ter material, ter informação para passar para as crianças, para os adolescentes. Um professor não pode chegar numa aula e querer falar do assunto e ser taxado de comunista, ser taxado enfim, um cara que está querendo doutrinar os jovens. Né? Eu fui num período, aí em torno de 6 anos, eu fui de uma diretoria não pedagógica, porque eu não sou da área pedagógica, mas eu fui da diretoria de uma fundação, de um colégio aqui privado, né, aqui em Porto Alegre. E mesmo num colégio privado, o professor, né, que ele é um professor que ele expunha todos os lados das coisas, para que a criança tivesse um senso crítico, pudesse ela fazer a análise, ter a crítica, os pais não queriam. Então, assim, é muito complicado, é muito complexo isso tudo. Porque aí o pai, que não concorda, diz, o professor está doutrinando meu filho. Então, são aspectos dessa questão relacionada à educação que é bem difícil. Mas acho que a gente tem que enfrentar isso. Temos que enfrentar e temos que ter material, juntar esse material, reunir esse material e tornar ele de fácil acesso. Tem que dar acessibilidade para esse material. As pessoas têm que saber onde achar. Porque agora mesmo, preparando aqui o meu material para falar, quando eu vou para a internet, porque eu vou buscar alguma coisa que eu não tenho guardada, eu vou buscar na internet, é muito difícil. Não tá tudo espalhado, tá tudo solto.
Não tem um lugar onde você ache, né, todas as coisas assim. Então, acho que esse trabalho da POA, né, do museu, de fazer também essa reunião da informação, de material, e dizer, olha, aqui nós temos, e vamos completando. O Memorial da Resistência em São Paulo também tem isso, que é um pouco essa história da memória viva, né, do museu vivo, né, que tu vai trabalhando e montando as informações para tu ter de uma maneira fácil e que tu possa chegar para alguém que te pergunta, um adolescente que te pergunta, olha, tá aqui, e essa aqui tá legal, a forma como tá construída aqui tá legal. Passar para aquele adolescente, para aquela criança, enfim, criança eu nem digo porque é um assunto, né? Mas para o adolescente que tem mais interesse, dizer, olha, ali está bem legal, está bem construído, e ser realmente uma forma, ter um formato que torne curiosa a, a, as informações, né? Acho que o formato é bem importante nesse caso também. Pessoal, a gente está se encaminhando para o final, a gente já passou do nosso horário, mas eu acho que a Dani queria fazer mais uma colocação. Dani? Oi, tô aqui, rapidinho, só para dizer muito obrigada, Cristina. O trabalho é muito lindo e eu fiquei muito tocada com aquelas imagens das pessoas oferecendo as flores e com as fotografias. Eu só queria saber, vocês pensavam, vocês esperavam, vocês planejaram esse tipo de reação, esse tipo de reverberação? Porque se a gente fala principalmente em pessoas desaparecidas, como esses lugares como uma representação, essa é a minha pergunta. Obrigada. Não, em relação, tu diz a reação das pessoas, das flores, não. Pessoas vinham com isso. Elas vinham com as flores, elas vinham com os cartazes, elas faziam, né? A gente marcava a inauguração e aí elas se preparavam. Então, esses dois momentos tiveram flores, né? Outros tiveram outras coisas, cartazes, velas, enfim, né? Cada momento teve uma reação diferente, né? Outros também não tiveram muita coisa, assim. Uma coisa importante ali, eu não me lembro se eu cheguei a comentar isso, mas a questão, né, da mídia, né, durante não, eu cheguei a comentar assim, questão da mídia, né, que não tinha interesse, eram alguns colunistas, articulistas e tal, que publicavam alguma coisa e eventualmente a imprensa, mas muito pouco. Bom, Cris, muito obrigada de novo por tudo que tu trouxe. A gente segue a conversa. A gente vai, para quem não sabe, está tentando reunir esse material. A gente se encontra com a Cristina semanalmente para trabalhar esse material, né, Cris? E justamente para ter esse trabalho de memória num lugar acessível, né, para que todos possam. A gente vai fazer na medida que é do possível. Mas seguimos, pessoal. Isso. E no mês que vem a gente segue o nosso GT. E nas nossas redes vai ter os próximos convidados. Eu não vou anunciar agora, porque eu ainda quero uma confirmação. Mas a gente segue nesses 60 anos de comemoração do golpe. Obrigada, gente. Eu queria agradecer também, né, o convite de novo, e muito legal, assim, parabenizar também vocês pelo trabalho, e podem contar comigo, né, quando que vocês precisarem, a gente vai tocando esse trabalho todo aí, e dizer muito obrigada.
Boa noite, gente.